Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Dizer da nossa alegria poder estar esta noite outra vez neste santuário para prestarmos o nosso culto a Deus, agradecendo também ao nosso pastor, presidente, pastor Jário, por nos conceder esta honrosa oportunidade de poder falar a palavra de Deus à igreja presente, bem como aqueles que neste momento cultuam conosco por meio das redes sociais desta igreja, que eu tenho informação de que em várias partes deste país, pessoas acompanham as programações, os cultos realizados pela nossa igreja. A você que está distante, a paz do Senhor, que Deus, Ele possa te abençoar por meio da palavra que ministraremos nesse instante. Meus queridos irmãos, eu quero ler um texto que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que nos diz assim a palavra do Senhor. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4, diz: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Há uma tradução que diz pleno, né? Conhecimento pleno. Pelo menos eu tenho outras Bíblias que diz que Deus tem desejo que o homem tenha o conhecimento pleno da verdade. A palavra pleno significa, claro, total, na sua totalidade. E é um desejo de Deus que o homem tenha conhecimento sobre ele, para que este homem possa ser salvo. O conhecimento, em qualquer que seja a área, proporciona ao homem, ao ser humano, bem-estar. E em relação à salvação não é diferente. O conhecimento, na proporção que o homem vai conhecendo a Deus, este homem vai se tornando liberto, vai se organizando diante de Deus e vai aproximando-se ou engrossando a sua comunhão com o Senhor. E o texto sagrado diz que Deus, Ele deseja que todos os homens se salvem. Quando nós estudamos sobre a criação de Deus, percebemos que o homem, ele é tido como a coroa da criação de Deus. Porque de todas as coisas que Deus criou na terra, a nenhuma delas Deus deu autoridade para governar outras que já haviam sido criadas. Mas ao homem, a Bíblia diz que Deus deu poder para que ele governasse, organizasse as coisas, ou mantesse organizadas as coisas que ele havia criado. Então o homem, ele tem uma forma, na criação de Deus, o homem, ele aparece como algo totalmente diferente. E Deus, ele tem prazer que esse homem seja salvo. Deus não fez o homem para a condenação. Deus não fez o homem para a perdição. Deus fez o homem para que o homem vivesse eternamente. E isso é provado em todas as Escrituras sagradas. A gente vai perceber Deus insistindo em salvar o homem, em trazer o homem para perto de si, mesmo o homem fugindo de Deus, mas Deus procura o homem para si.
em todo o tempo a Bíblia nos mostra que Deus tem interesse em resgatar o homem do seu pecado. As ações e os atos de Deus provam isso para nós. No livro de Gênesis, no capítulo de número 3, versículo 21, observamos um texto interessante. Diz assim o texto: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Esse texto é um complemento de uma história que nós encontramos neste mesmo capítulo, quando Deus havia colocado o homem no jardim para cuidar do jardim, Adão e Eva. E Deus ali pôs alguns limites para o homem, para que provasse ao homem, ou tivesse prova do homem, até que ponto o homem estaria submetido às suas orientações. Mas a Bíblia diz que Adão saiu da vontade de Deus. E um dia, quando Deus volta ao jardim, a Bíblia diz que este Adão estava escondido. E Deus, falando com Adão, Deus disse: onde estás? E o Adão respondeu, disse: eu vi a tua voz e me escondi, porque estamos nus. Deus perguntou: quem te mostrou que estavas nu? Mas é interessante que, no momento em que Deus está conversando com Adão, Deus, ele não deixa Adão desprotegido, e é o texto que está diante de nós aí, em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Observamos ali que no momento Deus, ele toma uma iniciativa, e neste versículo nós temos algumas coisas importantes que precisamos, observar. E eu quero citar aqui pelo menos 3 coisas neste versículo interessante, que prova a preocupação de Deus em salvar a nossa alma, queridos. A salvar a nossa vida da perdição. Ou seja, Deus poderia ter deixado Adão continuar sem a sua misericórdia, sem o seu perdão, mas Deus, ele aciona o seu amor, ele aciona as suas misericórdias. E como eu disse, neste texto nós temos, pelo menos eu quero citar 3 verdades, de maneira sucinta. Uma delas é que diz o texto que Deus fez as vestes. Não é? O próprio Deus teve a iniciativa de criar umas vestimentas para Adão e Eva. Porque quando Deus chegou no jardim, Adão já tinha feito uma vestimenta, ele tinha se vestido com a sua esposa. Aquilo não resolveu, porque não há ato em nenhum de nós que garanta a nossa salvação. Não há em nós nenhum ato que garanta a nossa salvação diante de Deus. A salvação, ela vem do próprio Deus. Ele pega e constrói. Foi Ele quem construiu aquela vestimenta naquele momento. Foi Ele quem construiu a salvação que hoje nós desfrutamos. Foi Ele que construiu a salvação que você que ainda não é salvo pode desfrutar nesta noite. Uma outra coisa que nós observamos nesse texto é que o ato, ou seja, a construção da vestimenta, ela foi coletiva. Deus não vestiu somente a Adão, Deus vestiu também a mulher, ou seja, toda a humanidade está sendo alcançada por esse plano de Deus. Pastor José Amaro, toda a humanidade, como toda a humanidade, era a humanidade que tinha no momento, era o casal. E no momento em que Deus construiu a veste, não construiu só para Adão, Ele construiu para a humanidade. Ele vestiu Adão e vestiu também a sua mulher. Isso prova que a salvação de Deus não é para uma nação, não é para um grupo, mas a salvação de Deus, ela é para toda a humanidade.
Mas há uma outra coisa que nós queremos observar nesse texto, é que diz a Bíblia que o próprio Deus os vestiu. Deus não fez a veste e entregou para Adão e para Eva, mas Deus, ele teve a iniciativa de construir. Ele construiu para o casal e o próprio Deus o vestiu. Foi ele que foi como uma mãe veste um bebê, Deus vai lá e veste o casal. Deus que tinha construído, Deus que fez a veste, Ele mesmo colocou, glorificado seja Deus, a veste naquele casal. E foi isso que aconteceu conosco também. Foi Ele que nos vestiu da salvação. Foi Ele que nos vestiu. Nós hoje somos salvos, podemos dizer, ainda que alguém ignore por não entender isso, e eu não ignoro as pessoas que ignoram quando não entendem, não compreendem, quando dizemos que somos salvos, porque eles não têm a sua mente ainda esclarecida para tal. E, portanto, nós não podemos ignorar as pessoas que ignoram ao dizermos que somos salvos, porque enquanto a verdade não for conhecida por eles, jamais eles poderão entender. Pergunto aos que aqui estão e aos que me estão ouvindo de longe, quem de nós tínhamos a mente que temos hoje antes de Cristo salvar a nossa alma? Nenhum de nós tínhamos essa compreensão. Mas no momento em que Cristo salvou a nossa mente ela se elasticeu. A nossa mente ela veio ter uma outra compreensão, porque a salvação opera isso também na vida do homem. Veja que no livro de João, Evangelho de São João 15:16, vejamos o que escreveu o apóstolo São João. João 3:15-16, diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. João 3:15, para que todo aquele que crê. É 15:16, querido, 15:16, por favor. João 15:16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Então nós vemos aqui um complemento do que está em Gênesis 13:21, que é Ele que escolhe. Foi Ele que nos escolheu no meio de tanta gente neste mundo. O Senhor foi lá e te escolheu. Você não está aqui por acaso. Como nós escolhemos as laranjas que queremos levar para casa naquele montão, como nós escolhemos a carne que queremos levar naquele monte que lá está, a roupa, o calçado, o carro, a casa, tudo nós escolhemos, sim ou não? A gente não chega lá e pega qualquer coisa, coloca na mochila e leva para casa. E tem pessoas que é muito complicado para escolher, e o vendedor tem que ter paciência com ele. Tem que ter paciência com ela, porque ele não quer levar para casa qualquer coisa, afinal ele está pagando. Ele está pagando um preço por aquilo que vai levar para casa. E isso Deus fez com a gente no meio da multidão. Hoje, uma multidão que existe no mundo, quase 8, não é, bilhões de pessoas. O Senhor foi lá e escolheu, disse: eu quero essa daqui. Eu quero esse aqui. Ele escolheu a dedo a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele quis pagar um preço por você. Ele escolheu porque Ele pagou. Não é? Ele pagou. Você é uma peça escolhida de Deus. Em Gênesis, nós temos uma outra passagem bíblica no livro de Gênesis ainda, que mostra a preocupação de Deus em salvar a humanidade. Gênesis, capítulo de número 6, versículo 14. Vejamos, queridos, o que diz o texto. Fazeis para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimento na arca
e a bentumarás por dentro e por fora com betume. Meus queridos irmãos, todos nós que temos algum tempo na igreja sabemos essa história. O momento em que a humanidade ela se distanciou de Deus a ponto que Deus disse, eu vou destruir a humanidade. Mas é interessante que antes que Deus tomasse tal atitude, Deus disse, Noé, faz uma arca. E esta arca para que era? Esta arca era para a salvação daquela humanidade. E Deus não quis a arca somente para Noé. Deus fez a arca para a salvação de toda a humanidade. É interessante que a palavra hebraica para a arca, nesse sentido, nesse texto, só aparece aí e em Êxodo, no capítulo de número 2, versículo 3 e 5. Essa palavra hebraica para a arca só aparece nesses dois textos. E é exatamente naquele momento que a mãe de Moisés, ele faz aquela arca. E o que significa arca na palavra hebraica aí? Significa um objeto flutuante. Ou seja, Deus fez a arca para flutuar. Como a arca que estava Moisés nas águas do rio Nilo, Deus fez para flutuar. Por que Deus fez assim para flutuar? Porque se ela não flutuasse, não havia salvação. O mal, o perigo estava para baixo. Então Deus fez a arca para flutuar. E aquela arca é um tipo de Cristo. Glorificado seja Deus, representa o Senhor Jesus, a arca onde todos que entram nele ou nela serão salvos. Aleluias, glorificado seja o nome de Jesus para sempre. A arca ela foi feita de uma maneira colossal, ou seja, o que significa isso? De maneira gigantesca, de maneira descomedida, descomunal, aleluias, glória a Deus, desmascado, desmedido. A arca ela foi feita de uma maneira assustadora, porque ninguém nunca havia tido, irmãos, conhecimento de algo daquela natureza. Ninguém na vida. Tudo o que estava acontecendo ali era coisa pela primeira vez. Questão de dilúvio, chuva, arca, aquilo nunca tinha sido presenciado por ninguém. Glória a Deus. E a salvação de Deus é algo realmente estranho na vida daqueles que não conhecem a salvação. Mas Ele fez a arca para que o homem pudesse ser salvo do dilúvio, pudesse ser salvo da água que Ele mandou sobre a humanidade. Então hoje essa arca representa Jesus. Aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, eles estarão livres da condenação, eles estarão livres de perecer nesse mundo pecador. Portanto, meu querido amigo que me ouve nesta noite, você no final desse culto tem a oportunidade de aceitar a Jesus como teu Salvador, como nós fizemos aqui, como um dia nós fizemos também, porque como eu já falei no começo, Jesus ele fez as vestes para Adão e Eva, a arca ele fez para toda aquela humanidade que entrasse lá. E o plano salvador de hoje, na nova aliança de Deus, hoje é para toda a humanidade, não é só para um grupo, é para você também. Aleluias, glória a Deus. A família de Noé, e ele dentro daquela arca, glória a Deus, apesar de os demais não quererem entrar, porque a Bíblia diz que só entrou a família de Noé, mas aquela família ali dentro fala de uma salvação coletiva também, de uma salvação universal, de uma salvação da humanidade. Ali estava mostrando que a salvação de Deus não era só para Noé, mas era para toda a humanidade. Todos aqueles que aceitarem a Jesus como Salvador têm os seus pecados perdoados na pessoa bendita de Jesus.
Glorificado seja Deus. Uma outra passagem bíblica que nós encontramos onde Deus prova a salvação, não é, para a humanidade, o desejo de salvar a humanidade, está no Êxodo, no capítulo de número 3, versículo de número 7 ao versículo 9. Vejamos o que diz o texto sagrado. A saída dos filhos de Israel do Egito, bem como o cuidado prestado por Deus em todo o trajeto durante 40 anos, é a prova que ele tem desejo de salvar os homens do seu pecado. Olha o que diz lá. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do ferizeu, e do eveu, e do jebuseu. Versículo 9. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios têm oprimido. Veja que a palavra, o versículo de número 7 de novo, meu querido, aí, por favor. Veja que o versículo 7, há uma expressão interessante que diz: e disse o Senhor, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. O povo aí é a coletividade, né? O povo aí é a coletividade. Deus estava preocupado com todos. Deus não estava preocupado só com alguns daquela nação. Deus estava preocupado com todos. Deus está preocupado com você. Deus está preocupado com a sua família. Deus está preocupado com o seu marido. Deus está preocupado com a sua esposa. Deus está preocupado com os seus filhos, com os seus pais. Deus está preocupado com o seu irmão, com a sua irmã. Deus está preocupado em salvá-los também. Glorificado seja Deus. E aqui eu quero dizer uma coisa: e não desista da salvação da sua família, não desista da salvação do seu filho, não desista da salvação do seu marido. Glorificado seja Deus, porque a Bíblia diz: Deus ouviu, Deus escutou. Glorificado seja Deus. E diz o versículo ali ainda, e diz: e eu conheci as suas dores. É interessante isso, porque Deus não vê somente a necessidade de sermos salvos, mas Ele conhece as dores. Aleluia, glória a Deus. Ele conhece a dor que o marido não conhece, Ele conhece a dor que a esposa não conhece, Ele conhece a dor que os filhos não conhecem. Não é verdade? Às vezes o crente se isola, ele quer se isolar, a dor é grande, mas não tem nada cortado por fora, ninguém vê ferida, ninguém vê sangramento, é por dentro. É por dentro, e Ele conhece essas dores. Deus está sabendo da tua dor, Deus tem conhecimento do teu sofrimento. Aleluias, glorificado seja Deus. E Deus vai mandar um remédio, né? Deus vai mandar o remédio para esta tua dor. Onde tu estás, tu tens dito assim: não há mais jeito, a minha esperança se foi, a árvore está morta, mas Deus mandará água na raiz, e as folhas voltarão a aparecer, e as flores aparecerão, e ainda frutos aparecerão, e muitos provarão desses frutos que de ti sairão. Oh, canávia subrenévia, glorificado seja Deus. Deus fará com que tu ainda des frutos e alimentarás a muita gente. Você sabe que a árvore produz fruto não é para si. Ela não produz fruto para si. Você já viu uma árvore se alimentando dos seus frutos? Não. Outros que se alimentam dos frutos que ela produz.
e Deus vai fazer você gerar fruto. Não é verdade? Deus vai fazer você gerar frutos. Vai se alimentar, vai chegar gente faminto ao teu lado. Vai chegar gente gritando de fome, tu vai alimentar. Glorificado seja Deus. Com o quê, pastor? Com a palavra. Porque Deus vai te dar a palavra. Deus vai abrir a tua mente. Deus vai te dar compreensão. Deus vai te dar interpretação. Deus vai te dar discernimento. Cantarabassuinterrévia. Tu tem dito assim, eu leio a palavra e não compreendo. Eu leio a palavra, mas não entendo o que estou lendo. Deus vai abrir tua mente. Deus vai abrir teu entendimento. Deus vai te dar compreensão. Oh, glorificado seja Deus. Porque Deus te levará para lugar que tu precisa falar a palavra. Tem gente morrendo. Tem gente morrendo, tem gente gritando, Deus tem de misericórdia. E a misericórdia de Deus chegará a estas pessoas quando tu chegares. Aleluias, glorificado seja Deus. Mateus 28, 19 e 20. Há um outro texto bíblico que prova a preocupação de Deus em salvar a humanidade. Olha lá, Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16, e 15 e 16. Vejamos o que diz a Bíblia. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Observe uma coisa, em Mateus, no capítulo de número 28, e o versículo de número 19, eu queria que se voltasse, Deus diz assim, portanto, ide ensinai todas as nações. Quem é as nações aí? Quem é as nações aí? São os habitantes. Lá em Marcos, no capítulo de número 16, e o versículo 15, há uma expressão que diz assim, disse-lhe, ide por todo o mundo. Quem é o mundo aí? É os seres humanos. Então, tanto Marcos como Mateus escreveram a preocupação de Deus com a humanidade. Mateus fala de nação, Marcos fala de mundo, ambos estão falando da humanidade. Deus tem preocupação com a humanidade. Deus quer salvar a humanidade. Deus não quer que a humanidade se perca. Como eu disse no início, Deus não fez o homem para se perder. Qual é o pai que gera filho? Qual é a mãe que gera filho para vê-lo preso? Você acha que tem? Não, não tem pai que gera filho para ver ele preso. Infelizmente, alguns pais veem, porque depois que os filhos crescem, tomam caminho diferente, mas não é isso o desejo do pai. O desejo do pai é ter o filho de lado. É sentar na mesa e vê-los se alimentarem juntos. O desejo da mãe é preparar a comida e vê-los na mesa, como está no Salmo 128. Glória a Deus, é vê-los juntos. Eu me lembro quando meus filhos pequenos, crianças, hoje casaram, só está eu e a mulher em casa. Mas eu tinha prazer de sentar na mesa com meus 4 filhos. E a gente comia ali brincando e rindo. Até hoje, quando eu estou perto de meus filhos, a gente brinca. Eu tenho meus filhos como que fossem meus amigos de verdade. E eles são amigos, são chegados, são pegados a nós. Deus pensa nisso. Deus não te quer distante dele. Você que está afastado do Senhor,
te volta para Jesus hoje. Eu não sei onde tu estás, mas estás ouvindo esta palavra. Tenho certeza absoluta que Deus está tratando e falando com você. E você que está aqui nesta noite e tem recebido injeção de alguém para sair do seu lugar, para desistir. Alguém tem dito a você, não vale a pena. Mas vale a pena, não saia do seu lugar. Permaneça no seu lugar. Nós estamos vendo a cada dia pessoas perdendo o prazer de servir a Deus. Prazer de continuar servindo ao Senhor. Mas você não foi feito. Você não foi feita. O Senhor não salvou para perder você no caminho. Aleluias, glorificado seja Deus. Seus pais vão na frente, siga Ele. Acompanhe. Durante esses anos de vida na igreja, eu vou vendo muita gente ficando para trás. Mas seja o que for na sua vida, avança. Caminha. Você começou a viagem para chegar no final. Não foi para ficar no caminho. Pastor, eu estou sem força. Deus te dá força. Pastor, eu estou desanimado. Deus vai te dar animação. Eu estou fraco, pastor. Deus tem força para você. Eu estou como Elias dentro da caverna. Deus vai entrar na caverna onde você está. Vai chegar água, vai chegar pão, vai chegar ânimo, vai chegar força, vai chegar providência, vai chegar tudo o que você precisa. Aguarde, porque Deus enviará a providência. Que Deus abençoe a você. Você que nos ouve nesta noite, entrega a tua vida para Jesus. O nosso pastor está orientando a fazer um apelo, convite. Você que está aqui nesta noite, fraco, fraca, mas veio aqui, o Senhor te trouxe aqui esta noite. Você que está afastado, afastada, ou você que nunca teve experiência da salvação, vem receber a Cristo como teu Salvador nesta noite. Vem recebê-lo. Ele quer te salvar. Ele te ama. A salvação, volto a dizer, não é só para esse grupo aqui. É para todas as pessoas. Ele disse que, o texto que lemos no começo, ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Alguém que quer aceitar a Jesus como Salvador, dê um sinal com uma das suas mãos. E com certeza o Senhor te perdoará nesta noite. Serás um novo homem, serás uma nova mulher, serás um novo jovem, uma nova moça. Você que está assistindo, acompanhando-nos pelas redes sociais, se você aceita Cristo como teu Salvador, vai ser feita uma oração e tenha certeza, a confissão que você está fazendo agora a Deus, aonde você está, na sua casa, no seu carro, aleluia, glória a Deus, aonde você estiver, nós não vamos lá, nós fisicamente não vamos lá, nem estamos te vendo, mas o Senhor está aí, Ele vai chegar aí onde você está. Ah, pastor, eu estou triste por conta das percas que eu tive na minha vida esses dias. O Senhor é a tua recompensa. Oh, necave a suintecai. O Senhor é a tua recompensa, mulher. O Senhor é a tua recompensa, homem. Ele vai suprir as percas que tu estás tendo, as baixas que tu estás tendo. O Senhor, Ele vai suprir. Acredita nesta palavra. Entrega a tua vida a Cristo e tu sentirás o trabalhar do Senhor na tua vida. Que Deus te abençoe.